No vídeo de hoje a gente vai falar quais que são as principais narrativas, pelo menos até o fim do ano, na minha opinião. E esse aqui é um daqueles vídeos onde eu quero saber a opinião de vocês também. Então agora, já antes de começar o vídeo, já deixa um comentário aqui sobre quais narrativas vocês acham que vão ser as principais até o fim do ano. Por exemplo, vocês acham que NFTs vão voltar? Acham que meme coins, airdrops, enfim, deixem aqui nos comentários, depois vocês vão assistindo os vídeos e aí vocês podem editar o comentário para adicionar mais narrativas com o vídeo, conforme o vídeo vai passando também. Essa aqui ela é uma tier list um pouquinho diferente, porque aqui eu coloquei Bull para as principais narrativas, Crab para ser meio ali que um meio, e a gente colocou um ursinho aqui, né, para representar as narrativas mais que eu acho que não vão ser tão faladas aqui até o fim do ano, né? E também aqui a gente vai começar pelo Bear, pelo urso, para depois a gente vir para as principais narrativas que eu acho que vão chamar mais atenção aqui até o fim do ano nesse nosso mundo cripto aqui. Começando então pelos NFTs. Os NFTs, eu por muito tempo achei, né, que a gente podia ter uma volta ali dos NFTs e que eles poderiam voltar a um preço muito alto, não só os que a gente já tem mintados, mas também novas coleções aparecendo e eu acredito que a gente poderia ter um meta de NFTs de volta assim ou parecido, né, com o que a gente teve no último ciclo lá em 2021, 22 e 23 também. Só que, conforme o tempo vai passando, eu não sei se a gente vai ter realmente um meta de NFTs, principalmente até o fim do ano. Pode ser que aí no ano que vem a gente repense, pode ser que eu faça um novo vídeo disso, e dependendo de como o mercado tá, pode ser que esse meta volte. Mas por enquanto eu acho que esse meta de NFTs, o meta de comprar uma foto, uma PFP, uma imagem, só para participar de alguma comunidade ou para stakear, para ganhar algum token, acho que não vai acontecer, pelo menos até o fim do ano. Então esse aqui é o primeiro meta que eu acho que não vai performar muito bem, seguido por Restaking. Restaking começou lá com a Eigenlayer lá atrás, depois a gente teve do BTC, né, com a Lombard, enfim, vários outros. E aí a gente teve na Solana, agora também com a Phlegmatic, com a Kilos, que falando especificamente de airdrop, não deu muito bom nenhum airdrop de Restaking, né, nem da Eigenlayer, nem qualquer um. E eu acho que esse meta, apesar de ser uma ideia legal de possibilitar mais coisas para a gente fazer com a nossa mesma liquidez, assim como os LSTs, agora tem os LRTs, eu acho que eles estão um meta, eu acho que teve muito hype quando lançou, e esse hype meio que não atingiu as expectativas, então eu acho que vai continuar por baixo por algum tempo ainda, antes de voltar, talvez no próximo ciclo ou mais para frente. O nosso terceiro aqui, GameFi. Eu gosto bastante de jogos, e aqui eu falo de jogos tanto de clique quanto de jogos de jogar mesmo. E eu gosto bastante de jogos, lá em 2021 eu comecei nos jogos, Secar, Bomb, Cpan, C-Mines, enfim. Só que eu acredito que esses jogos de clique a gente até pode ver, mas mais pro fim do ciclo. Acredito que agora ainda não. E sobre os jogos de jogar, os jogos realmente grandes como Illuvium, Off the Grid, Star Atlas, esses sim, eles têm possibilidade de atingir um público maior, principalmente se não tiver muito essa integração com cripto, né? Que o público normal consiga jogar sem ter muita integração com cripto. Só que o problema desses jogos grandes é que eles são demorados e são caros para construir, para criar um jogo assim. Então, Off the Grid foi talvez o que chegou mais perto ali de atingir o público realmente Web 2, porque até o Shroud fez live, várias outras pessoas gigantes fizeram live, o Ninja, se não me engano, fez live também. Claro que foi pago, mas de alguma forma o Off the Grid conseguiu atingir bastante gente Web 2, só que não conseguiu manter esse hype, né? Porque se procurar hoje, ninguém fala muito do Off the Grid, mas foi um jogo que eu joguei bastantinho até, e era um jogo bem legal. Só que eu não sei como é que tá agora, porque ele simplesmente desapareceu. Então eu acho que GameFi vai continuar por baixo por algum tempo ainda, apesar de querer colocar ele aqui no Bull, mas eu acho que ainda não é tempo do GameFi, porque as pessoas elas entram num jogo, vão entrar no jogo só pensando em fazer dinheiro. E aí elas não vão entrar para se divertir ou para fazer outra coisa, né? E se as pessoas já usam hack em jogos, por exemplo no CS, enfim, onde não ganha dinheiro, pensa em jogos onde ganha dinheiro. Vai ser muito mais, né? Então eu acho que ainda vai ficar aqui por um bom tempo nesse rank aqui embaixo. E por último a gente tem Depin.
Depin foi um hype também que começou chamando bastante atenção, vários projetos lançando. E aqui eu posso até falar alguns projetos grandes, como Aerion na Solana, Hivemapper também na Solana, que Hivemapper é tipo um Google Maps, então tu coloca no teu carro uma câmerazinha, e aí tu vai dirigindo pelas ruas e tu ganha tokens por descobrir ruas, né, entre aspas, porque tu vai abrindo esse mapa aí da Hivemapper. Mas eu acho que ainda é um meta que, uma narrativa, né, que ainda não chegou no público geral e é bem nichado esse meta de Depin. Então por isso que eu acho que vai continuar aqui embaixo por um bom tempo, apesar de estar crescendo bastante, né? Apesar de estar crescendo bastante, principalmente na Solana, que é a rede dos Depins. Eu quero saber de vocês agora. Vocês acham que colocar aqui na narrativa do Bear faz sentido essas 4 narrativas aqui, ou vocês mudariam alguma ou não, ou colocariam mais alguma também, né? Deixa aí, porque agora a gente vai vir pro Crab. O Crab é aquele meio, né, onde pode subir, pode descer, mas eu acho que as narrativas que estão aqui, elas têm algum potencial legal, sim, até o fim do ano, começando por InfoFi. InfoFi aqui é onde eu falo da Kaito, da CookieFan lá também. E a Kaito cresceu muito, né? A Kaito tá crescendo muito desde o início do ano. E isso é bom, por um lado, porque criadores pequenos, eles conseguem, só fazendo post sobre o projeto, eles conseguem acabar recebendo uma alocação muito boa, né? Mesmo aqueles que não têm muita liquidez, principalmente, né, aqueles que não têm muita liquidez para ficar depositando nos projetos. Então eles fazem conteúdo, mencionam o projeto e acabam recebendo uma alocação bem legal. O grande problema disso, da Kaito, e por isso que eles estão aqui no meio, é que cada vez mais projetos eles estão entrando nesse tipo de InfoFi, né? E quando eu falo Kaito, tem todas as outras também. Mas o grande problema é que vários projetos eles estão entrando nesse tipo de InfoFi, e aí eles acabam diluindo muito, o que no começo pode ser bom para o projeto, mas depois, conforme mais projetos vão entrando, pode ser que acabe diluindo, e assim pode ser que acabe afastando muita gente que iria farmar o projeto se ele não tivesse no InfoFi, né? Mas no geral eu acho uma ferramenta boa, uma narrativa bem boa, e por isso que ela tá aqui no meio, porque eu ainda acho que tem bastante caminho para crescer essa narrativa de InfoFi. O segundo no Crab, Memecoins. Sim, eu coloquei Memecoins aqui, vocês sabem que eu odeio esse meta de Memecoins, eu acho o pior meta que tem, mas eu coloquei eles aqui porque não dá pra não falar deles, né, quando a gente fala desse ciclo, principalmente da Solana. E às vezes eu acho que as pessoas elas já estão cansadas de ser escamada pelo mesmo grupo de pessoa que fica criando fica repetindo, né, a mesma estratégia de criação de token várias vezes, assim como a gente já viu. Enfim, não vou falar o nome dos tokens, mas vocês sabem quais que são. E que é o mesmo grupo de pessoas que fica criando o mesmo token várias e várias vezes, e aí pampa esse token, todo mundo compra, e lá no fim, quando tá lá no topo, os caras vendem na cabeça de todo mundo, e cada vez eles ficam mais ricos, né? Mas o negócio das memecoins é que sempre vai ter gente querendo colocar $1 e pensando que vai tirar 1 milhão, 2 milhões de dólares em uma memecoin só. E é nisso aí que as memecoins ganham, porque elas pegam na esperança das pessoas, achando que vendendo, né, e os criadores também que falam de memecoins, eles vendem esse sonho aí que vai colocar $1 e que vai tirar 1 milhão, vai tirar 500 mil em uma memecoin. E aí as pessoas acabam seguindo essa narrativa, essa esperança, achando que vão ficar ricos, mas na verdade acabam ficando cada vez mais pobres, porque mais de 90% dos traders de memecoin, eles perdem dinheiro do que ganham, né? Então, por isso que eu coloquei eles aqui, porque eu ainda acho que memecoin pode ser que volte com força, né? Principalmente na Sol, a gente tem a Base também, que é forte nas memecoins. Então, por isso que eu coloquei eles aqui no meio, não coloquei eles aqui no Bear, né? Em terceiro, BTCFi. BTCFi, ele também teve um hype muito forte. Eu falei da Lombard ali embaixo antes, mas a gente tem vários projetos, né? Babylon, que chamou bastante atenção também. Só que o problema é o mesmo do Raystaking, né? Que a gente estava esperando muito do BTCFi, só que acabou que, falando em airdrops de novo, acabou que nenhum airdrop pagou muito bem. Nem o da Lombard, que foi a última esperança, realmente pagou muito bem.
Só que eles estão aqui porque o BTCFi, né, o uso do BTC no DeFi, ele está crescendo muito. Claro que vão ter sempre aqueles saudosistas que acham que batem na tecla, né, que o BTC é para ficar parado na wallet, e por um lado eu concordo com eles, mas ao invés de deixar esse dinheiro parado na wallet, a gente consegue colocar ele para trabalhar para nós. Então por isso que eu coloquei ele aqui, e a gente está vendo cada vez mais projetos fazendo essa integração com o BTC e puxando esse BTCFi. Então a gente começou lá na Ethereum principalmente, BTC com as L2, L1 e tudo mais. Depois foi para a Sui, que a gente tem coisas lá na Sui também, Lombard. Agora tem na Solana, com a Lombard indo para a Solana, mas o primeiro da Solana foi aquele Zeus BTC. Então a gente cada vez mais está vendo essas integrações com novas redes e projetos. E por isso que eles estão aqui, porque eles ainda podem voltar a ser um dos metas, né? Ou pelo menos serem mais falados. Inteligência artificial. Essa aqui também não tinha como deixar de fora, apesar de já estar achando meio chato, né? Porque, sei lá, praticamente todo projeto que sai, os caras colocam que usam inteligência artificial só para ganhar mais dinheiro. A gente sabe como é que funciona, né? Dinheiro de VCs e mais investimento. Mas inteligência artificial, ela ainda está muito no início, tanto na Web 2 e na Web 3, muito mais no início. Mas eu acredito que quando tanto a Web 2 quanto a Web 3 entenderem como usar a inteligência artificial para melhorar, né, os produtos e lançar melhores coisas e tudo mais, aí sim eu acredito que a inteligência artificial realmente vai ter uma explosão muito forte, e a gente pode ver ela no boom, né? E eu acredito que até o fim do ano a gente pode ter muita novidade ainda relacionado à inteligência artificial, como vários projetos novos, enfim, ferramentas e tudo mais, né? Então por isso que eles estão aqui. E por último a gente tem privacidade, que ele está aqui no Crab também. Porque privacidade, falando de Web 2, sempre foi uma das principais conversas, né? Até por isso que existem várias leis de privacidade quando tu entra em sites e tudo mais. Na Web 3 não tinha muito essa conversa, porque blockchain é público e tudo, mas cada vez mais tem gente falando sobre isso, principalmente se vocês pesquisarem no Twitter sobre a Hyperliquid, que todos os trades eles são públicos, então todo mundo consegue ver quem está abrindo um trade, quem está fechando, e então isso começou a ser falado muito mais sobre privacidade, mas aí também tem vários projetos sendo criados para, por exemplo, tu enviar dinheiro de uma wallet para outra usando essa privacidade, né? Sendo mais de uma forma privada, porque eles conseguem camuflar. Tem outras ferramentas aí mais antigas de privacidade também, mas eu sinto que privacidade está sendo bem mais falado de uns tempos para cá, e aí por isso que eu coloquei eles aqui no Crab, porque eu acho importante ter privacidade, mesmo na Web3, para fazer as transações e tal, e eu acredito que vai começar a ser mais falado do que está sendo agora também. E por isso que eles estão aqui no Crab. E agora vamos para o Bull, onde nossa primeira narrativa aqui no Bull são os Prediction Markets. E aqui, por que eu acho, né, que eles estão aqui no Bull? Por que eu coloquei eles aqui? Porque principalmente a Polymarket, mas a Cauchy também, eles estão ganhando muita atenção nos últimos meses, nas últimas semanas. O topo, claro, foi lá na presidência dos Estados Unidos, onde teve o maior topo ali na Polymarket, onde teve o maior volume, mas eles se mostram cada vez mais que são uma narrativa que vieram para ficar, e que também dá para fazer algumas plays, dá para ganhar bastante dinheiro com Prediction Markets. É uma coisa que eu já passei para os membros, então se vocês são membros do canal, estão no Discord fechado, já tem algumas coisas lá sobre Prediction Market, e que é alguma coisa que eu quero começar a entender mais, porque não depende do Bear Market ou não depende do Bull Market, assim como holdar alguma meme coin, alguma altcoin, né? Então Prediction Market, tu consegue fazer essas plays tanto com o mercado bom, tanto com o mercado ruim, porque não é só Web3, eles têm coisas da Web2 também, da vida real, assim como eu falei da presidência dos Estados Unidos. E aqui eu peguei um link, nem tava na ideia no vídeo aqui para mostrar, mas o Cauchy aqui, a Cauchy, né, ela apareceu no South Park. Então o South Park falando sobre a Cauchy, né, de Prediction Market dentro do South Park. E isso é muito grande, né? E mostra o quanto que essa narrativa aqui, ela tem crescido e pode crescer muito mais com o tempo, né? Então por isso que eu coloquei eles aqui no Bull, e eu acho que vai ser cada vez mais falado. Segundo, não tem como não colocar eles aqui, que são os airdrops. Desde 2024,
quando começou esse meta de airdrops, né? Principalmente depois da Jito, onde quem tinha $50 lá recebeu 8k dólar no mínimo de airdrop. E aí depois a gente viu, né, todos os vários projetos sendo lançados. O meu canal aqui, o principal, é falando sobre airdrops, tem alguma coisinha de DeFi também e de outras coisas, mas o principal é airdrops. E eu acredito que até o fim do ano a gente vai ter vários airdrops saindo. Até o fim desse ano a gente tem vários airdrops para receber, ET na Season 5, enfim, não vou falar todos, vocês sabem quais que são. Mas a gente tem vários airdrops para receber, e assim como os airdrops já pagaram muito até agora, vão começar desde o início de 24 até agora, mais que um ano e meio, eu acredito que até o fim do ano, todo mundo que farmou airdrops, que continuou farmando enquanto eles não estavam no meta, vai receber muita coisa agora até esse fim do ano. E por isso que eu coloquei eles aqui. Eu continuo farmando airdrops, continuo fazendo muita coisa relacionada a airdrops, e por isso que eles estão aqui, né? Eu acredito que vai continuar sendo uma narrativa muito forte até o fim do ano. Terceiro, stablecoins. Stablecoins eu coloquei aqui porque cada vez mais a gente tá vendo o market cap de stablecoins crescer. Eles estão no all-time high. Até deixa eu puxar aqui no DeFi-Lama para mostrar para vocês quanto é que tá o market cap de stablecoins, né? Então deixa eu vir aqui em métricas e aqui deixa eu descer para pesquisar stablecoins, e aqui ó, stablecoins by market cap, e a gente consegue ver um market cap total de 295 bilhões de dólares, né? Quase 300 bi de dólar em stablecoins aqui na blockchain. É um all-time high e cada vez mais está crescendo, e não só isso, mas a gente também tem redes de stablecoins sendo lançadas, L1 focadas em stablecoin. Dia 25 a gente vai ter o lançamento da Plasma, por exemplo, mas a gente já tem várias outras redes de stablecoins que foram anunciadas, tem a Tempo também, tem a da Ethena, enfim. E por isso que eu acredito que stablecoins vão continuar crescendo. A gente está vendo cada vez mais stablecoins sendo lançadas também, stablecoins com yield, que começou com a Ethena, começou não, né, mas teve esse hype com a Ethena aí, então por isso que eles estão aqui. Perps, perpétuos não tem como deixar de fora também. Hyperliquid começou, claro que tiveram outras lá atrás, mas Hyperliquid voltou com esse meta de airdrops muito bons para perpétuos, porque a gente vinha tendo airdrops de perpétuos não muito bons. Aí Hyperliquid mudou isso, agora a gente teve a Aster recentemente, Avantis também, né? Avantis, Aster, e com isso a gente tem várias outras plataformas de perpétuos chamando muita atenção, né? Eu fiz um vídeo, vou até deixar aqui na descrição, que é o vídeo sobre uma lista completa aí de várias plataformas de perpétuos que estão com sistema de pontos. Eu vou fazer um outro vídeo também falando só sobre as plataformas de perpétuos que eu tô farmando, mas no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo tem a lista completa aí com várias, tem umas 10 acho, falando sobre várias plataformas que estão com sistema de pontos que a gente consegue farmar fazendo volume, tendo um PNL positivo ou negativo, né? Depende se vocês são bons traders, e aí conseguem receber um airdrop lá na frente. Então, principalmente depois da Aster ali, essa narrativa de perpétuos está muito forte, e eu acredito que vai continuar pelo menos até o fim do ano, né? E aqui, depois, a gente tem as DATs. As DATs, elas cresceu, né, muito essa narrativa agora, principalmente ali por causa do Michael Saylor com a Strategy, comprando Bitcoin ali. Tem a Bitmine na Ethereum, na Solana a gente tem aquela Ford, a Forward Industries, e na Vax também a gente tem o cara comprando a Vax lá na DAT dele. Isso aqui é uma narrativa que vai continuar crescendo. Para quem não sabe o que é DAT, né, são basicamente empresas listadas na bolsa, na Nasdaq, que compram cripto, né? É basicamente isso. Falando de uma forma bem simples, é isso. E eu acredito que vai continuar crescendo, vai continuar sendo muito mais falado. Como eu disse no início do vídeo, deixa a opinião de vocês aqui embaixo, que eu quero saber o que vocês mudariam, se vocês adicionariam mais alguma coisa em alguma desses rankings aqui, né? Porque eu quero saber a opinião de vocês. E também agora, só dando os créditos, da onde eu tirei a ideia desse vídeo, foi desse post aqui do DeFi Warhol, onde ele também fez a tier list dele, e aqui ele escreveu, né, sobre o que ele pensa e por que ele colocou cada narrativa no ranking dele aqui. Então eu vou deixar esse post aqui na descrição também, para vocês darem uma olhada lá, que foi da onde eu tirei a ideia de fazer esse vídeo.